Bom, eu sou Vittorio Massari, Vittorio sempre com dois T sem acento, porque é a característica da escrita italiana. E não perdi o sotaque porque eu sou italiano e é uma marca registrada que eu fiz questão de manter até hoje, sem forçar a pronúncia em N. Aliás, tem algumas expressões que eu ainda tenho dificuldade de falar em português. Sou Emiliano Romagnolo da seguinte forma: meu pai era de Fidenza, minha mãe de Salsomaggiore, casaram jovens em volta de uns 30 anos, eles foram para a África, na região que era praticamente uma colônia italiana, a Eritreia, onde eu nasci em 1940. Depois, na guerra, os ingleses mandaram de volta as mães com os filhos. Meu pai ficou preso 3 anos na África e quando voltei fui morar em Salsomaggiore porque era a região da minha mãe, que é sempre província de Parma, por isso eu sou Emiliano Romagnolo. Né? Depois mudamos 3 anos para Gênova, antes de vir para o Brasil. Eu cheguei no Brasil em 1955, porque meu pai, justamente um pós-guerra com problemas também econômicos, a Itália estava meio rota, e aqui tinha 2 irmãos que já estavam com ele lá na África e vieram para cá porque justamente vieram com possibilidade de trabalhar em São Paulo. Um irmão ficou no Rio e 2 aqui, juntou a família deles. E eu aqui cruzei com alguns primos, que infelizmente já se foram, mas diria que a gente frequentava, daquela época, estou falando de 55 com 15 anos, mas em 57, 58, começamos a frequentar o Círculo Italiano na sede, onde era o Círculo Italiano, na sede era uma mansão, uma magione, como eu vou falar, uma vila, na esquina da Ipiranga com São Luís, onde tem hoje o Edifício Itália. Foi derrubada a casa e o Edifício Itália foi construído aí, e aí se transferiu ao Círculo Italiano provisoriamente na Conselheiro Crispiniano. Tanto eu frequentei que entre o Círculo Italiano e o Dante Alighieri, que era o colégio também que formava muitos filhos de italianos, tanto é que eu conheci a minha atual esposa em 1958 e até hoje estou casado com ela, são 60 anos de casado. Então, nesse meio tempo, logicamente, estou falando não de Brasil, mas São Paulo, eu conheço a transformação que teve a colônia italiana, sem dúvida nenhuma. Havia uma expressão muito grande, nós começamos a falar em moda, começamos a falar em gastronomia, começamos a falar em design, então nós melhoramos muito a participação do italiano nesse sentido, porque havia já uma expressão maior, inclusive muitos industriais que começaram nessa época, empresas tipo Papais, como Lati, Balduco, etc., nasceram todas nessa época de 60, 60 e pouco. O italiano foi muito ligado ao transporte porque a Emília-Romanha também é muito ligada a motores, né? Vocês sabem tudo que a Emília-Romanha é conhecida mais pela parte industrial. Nós temos aí a Ferrari, Lamborghini, Maserati, todos os italianos. E o Círculo, então, congregava realmente o italiano, seja que tinha eventualmente já emigrado antes, ou os que chegavam como executivos. Errani foi presidente da região Emília-Romanha. Quando eu fui presidente do Círculo Emília-Romanha, fizemos uma festa no Círculo Italiano, recebendo ele, e ele mandou da Itália aquele conjunto famoso, Casa Dei, que é um conjunto de músicas tipicamente de Romagnoli, porque tocam muita sanfona. A Romanha é conhecida como tocadores de sanfona. E meu pai ele foi ligado, pelo que eu percebi, porque nem sabia muito, a fundação do Clube Emília-Romanha, porque foi nessa época que começaram a se formar, contrário a muita gente, mas muitos clubes regionais. Houve clube toscano, piemontese, Emiliano Romagnolo, depois tinha Baresi, teve muita
Então, a Itália começou a se quebrar um pouco aí. Em vez de ter uma hegemonia numa única associação, se perderam em poucas outras grupos de regionais. Então, ficou um pouquinho limitado. Eu não me lembro muito dessa passagem do meu pai ligado... ele frequentava o círculo porque ele tocava sanfona. Acho que todos nós temos uma simpatia ou temos um orgulho de pertencer a alguma raça, a algum momento onde você nasceu, ou quais são as características de onde você nasceu, quais são os meios que te forneceu a tua infância, etc. Eu digo para vocês, eu estou no Brasil desde 55, com 15 anos. Eu não perdi o sotaque e, ao mesmo tempo, eu não deixei de ser italiano mesmo. Eu sou emiliano romagnolo até na comida, porque se você me diz entre azeite e burro, eu prefiro burro. Porque se você me dá meia dúzia de fatia de salame italiano, eu prefiro do que um antipasto de qualquer marca. Então é uma questão até de gosto pessoal, né?